Mariano foi preso no manicômio pela sua própria mãe por causa da sua homossexualidade. Depois de mais de uma década enclausurado, ele encontra sua liberdade e vai de encontro à mãe dele e acaba cometendo um assassinato. Essa é a premissa básica de Atire a Primeira Pedra, do Mike Sullivan. Esse é um livro carregado com uma energia bem pessimista. Aqui a gente tem relatos muito gráficos de como o Mariano vivia em condições extremamente precárias no manicômio, como os pacientes internados ali não eram tratados nem como pessoas. E o tempo todo, enquanto eu tava lendo esse livro, eu não conseguia parar de pensar no Holocausto Brasileiro, do Daniel Arbex, que é um livro jornalístico que denuncia os maus tratos do Hospital Colônia de Barbacena. Esse foi um livro que eu tive que ler na faculdade. Eu confesso que não lembro de muita coisa, mas também são relatos muito gráficos, muito pesados, de uma realidade muito precária e é uma história real. Antes de começar a ler esse livro, eu tava com um pouco de medo de ser um pouco drenado e um pouco carregado com esse contexto. Mas muito pelo contrário, foi um livro muito rápido de ler, ele é bem curtinho, e o modo como a história é contada pra gente é muito inteligente. Começa a partir de um depoimento judicial que o Mariano tá depondo, enquanto alguém transcreve as falas dele, todo aquele contexto, e a gente não sabe quem é essa pessoa que tá por trás. E aí nos próximos capítulos a gente vai entender quem é essa pessoa. E eu, particularmente, acabei ficando muito mais interessado pelo narrador do que pela história do Mariano. Acho que muito pela proximidade que a gente tem com ele, por ele ser o narrador, a gente tá um pouco mais dentro do contexto e da mente dele do que do Mariano. Eu entendo que a história da internação e do assassinato é muito mais um pano de fundo pra gente trabalhar questões muito importantes, como, por exemplo, ser gay e a relação com a família. Tem um trecho que eu quero ler, que eu destaquei aqui, que é: percebendo-me homossexual desde a infância, ao despertar do desejo pelos coleguinhas da escola, achava que ser um bom moço, estudioso, educado, que arrumava a própria cama, que respeitava os adultos, que não bebia nem fumava, nem usava qualquer outro tipo de droga, me ajudaria a contar a verdade para minha mãe. Essas minhas qualidades a confortariam quando eu descobrisse que seu filho era gay. Isso daqui que tá posto tem um termo que é utilizado, que é a síndrome do bom garoto. A primeira vez que eu me deparei com esse conceito foi aqui no Instagram, no @meupsiagay, e minha mente explodiu, porque eu me identifiquei 100% com isso. Nós, gays, reprimidos a vida toda, sofrendo homofobia, a gente tem medo de ser quem a gente é, e principalmente de mostrar pros outros. Então a gente acaba criando uma máscara pra gente viver em sociedade, e geralmente essa máscara é uma máscara do bom garoto. Então você é um aluno exemplar, você é um filho exemplar, você é educado, você é inteligente. Tudo isso pra balancear com o fato de que você já errou sendo gay. Eu lembro até hoje eu contando pra minha família que eu era gay e colocando os contrapontos de que eu sou gay, mas pai, mãe, eu ainda quero estudar tal coisa, eu ainda quero porque na minha cabeça, de fato, ser gay era um grande erro. Mas eles podiam ficar calmos, porque eu ainda ia ter futuro, eu ainda ia me dar bem, eu ainda ia ser um garoto estudioso, eu ainda ia ser educado. Enfim, um contexto muito cruel com todos nós LGBTQIAPN+, mas um contexto muito real que é espelhado aqui em Atire a Primeira Pedra, pelo Mike Sullivan. Quantos de nós não vivemos algo parecido com Mariano, ou até mesmo, como a gente vai entender mais pra frente, que o próprio narrador viveu, desse medo de se colocar como a gente é pra nossa família, e sofrer algum tipo de represália, desde as mais simples, como uma mudança de relação com os nossos pais, até casos mais extremos, como visto aqui. E é muito foda, muito doloroso, porque a gente nunca consegue saber como vai ser o próximo passo. Depois que eu me abrir, como as pessoas vão me receber? O que vai ser? E eu sempre falo quão privilegiado eu sou por ter a minha família. Se não fosse eles, eu não seria nada, meu amor. Se você é pai, mãe de uma pessoa LGBT, a única coisa que eu consigo falar pra você é: cara, tenta entender seu filho. A gente não tá fazendo isso de gracinha pra chamar atenção. É uma parte muito inerente de quem a gente é. Eu tenho muita esperança, assim, nas próximas gerações que estão vindo aí. O quão natural elas tratam questões de gênero, sexualidade. E eu tenho certeza que a criação colabora muito pra esse tipo de pensamento. Então, se você puder dar um pensamento bacana pro teu filho, vai ajudar o nosso mundão aqui, tá? E como é bom a gente ler escritores LGBTs. A gente ter o contexto LGBT, se enxergar ali e entender que existe a possibilidade de bons caminhos pra gente. Por exemplo, um médico psiquiatra aqui no livro. Isso é um espelho de esperança também. Se você é gay, eu tenho certeza que você vai se identificar tanto com esse livro. E eu só queria terminar com uma frase. O mundo em que não temos liberdade para amar e ser quem realmente somos é semelhante a uma prisão. E seremos para sempre prisioneiros no mundo em que os homens passaram a preferir o ódio em detrimento do amor.